Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalizamos aqui até agora os motores de combustão interna. Vimos os seus principais componentes, vimos o seu princípio de funcionamento, como funciona o motor diesel, como funciona o motor Otto. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar nos detalhes, a gente vai entender quais são os sistemas que complementam, né? Quais são os sistemas complementares desses motores. A gente vai iniciar hoje pelo sistema de alimentação. O sistema de alimentação é aquele que é composto pelo circuito de ar e o circuito de combustível. Então ele vai suprir ar e vai suprir combustível para dentro dos motores. Bom, uma parte dele a gente já viu nas últimas aulas, que seria a turbina, o resfriador e coletor de admissão. Então essa parte aqui, ó, que é do circuito de ar, a gente já viu. Lembra lá, o ar entra, ele tem que entrar para algum lugar. Então o primeiro contato que ele entra é um pré-filtro. Primeiro componente que ele entra do motor, do trator, né? Depois que passou por esse pré-filtro, ele vai passar por um filtro primário, um filtro secundário, para depois ele chegar lá na turbina. Lembra lá que em alguns motores eles são turbinados? Então, vai passar pela turbina. Passou pela turbina, alguns deles ele ainda tem um intercooler, aquele que vai reduzir a temperatura desse ar de admissão. Então, a partir desse intercooler, ele vai entrar no coletor de admissão, passa pela válvula de admissão e entra para dentro do cilindro do motor. Então esse é o caminho que o ar faz. A gente vai ver ele em detalhes agora. O caminho que o combustível faz? Bom, o combustível sai do tanque, passa por um copo que a gente chama de copo de sedimentação, entra em uma bomba alimentadora, um filtro de combustível, um ou dois, depende do modelo, até três filtros de combustível, vai entrar na bomba injetora, nos bicos injetores, para que então ele entre lá dentro do cilindro motor. Bom, esse é o caminho do combustível, esse é o caminho do ar. Após eles se juntarem lá no cilindro motor, lá no tempo de explosão, né, ele vai, depois, a partir desse tempo, no tempo de escape, ele vai ser liberado pelo sistema de escape, né, pelo coletor de descarga, vai passar para o abafador e vai entrar lá no escapamento. Então, entrando aqui no circuito de ar, esse é o caminho então que a gente já mostrou ali naquele slide anterior, né? Então, chegou no pré-filtro, entra no filtro, passa pelo coletor de admissão, entra na válvula de admissão. A partir da válvula de admissão, acontece o tempo de explosão e aí, então, no tempo de escapamento, a válvula de descarga é aberta, passa pelo coletor de descarga, abafador e assim ele vai sair, então, aqui os gases de escapamento. Então, os primeiros componentes, então, estão relacionados à filtragem do ar. Aqui a gente está lidando com o sistema de circuito de ar. Quando a gente levanta ali o capô de um trator, lá na frente, né, o primeiro componente que a gente enxerga é justamente esse daqui, que seria os elementos filtrantes. Aqui é o filtro de ar, que é onde se localiza o filtro de ar. Então, se eu abro esse daqui, eu vou enxergar o que tem ali dentro, que são os filtros de ar. Esse daqui é o coletor de admissão, tá vendo essa tubulação bem grossa aqui? Esse aqui é o coletor de admissão. Então, aqui a gente tem o filtro de ar. O primeiro elemento que geralmente tem nesse filtro de ar é um elemento que a gente chama de pré-filtro. Esse pré-filtro ele vai se localizar antes então do filtro principal e ele tem a função de reter aquelas partículas maiores. Lembrando que tratores trabalham em condições de extrema poeira, de locais de muita terra, muitas impurezas, um ar sujo, justamente pela própria operação que o trator faz no solo. Então é necessário que tenha então esses elementos que a gente chama de elementos pré-filtrantes. A partir desse momento aqui, passou o ar que tirou as impurezas mais grossas, os resíduos de terra, pedra, alguma coisa assim, ele vai entrar então, vai passar pelos filtros de ar. O filtro de ar vai ter a função então de reter essas partículas menores. E a gente divide ele em duas principais categorias, aqueles que são filtros de ar em banho de óleo e filtro de ar de papel. Bom, detalhe aqui, filtro de ar em banho de óleo, hoje em dia dificilmente você vai ver um trator novo que utilize esse filtro. Dificilmente é bem raro, na verdade ele é bem raro mesmo. Só existem esses filtros de ar em banho de óleo em tratores antigos. No campus da UFR tem um Tobata, né, um trator de rabiça, e nesse trator de rabiça ele tem um filtro de óleo, um filtro de ar a banho de óleo. Já os tratores maiores, tratores comuns que a gente conhece, eles trabalham com filtro de ar de papel, que seria esse daqui. Mas enfim, vamos entender como que funciona então o filtro de ar de banho de óleo. Bom, o filtro de ar de banho de óleo, imagine, esse daqui é a estrutura de um filtro de ar, né? Então, o ar ele vai entrar por aqui e imagine aqui embaixo que tem como se fosse uma esponja, uma palha de aço, né? Conhecida como bombril que a gente tem na cozinha.
Ali ela tem toda aquela palha de aço, e aquela palha de aço ela fica imersa em um tanto de óleo. Então isso daqui fica aqui embaixo, aqui é o nível, esse aqui é o nível de óleo. Então o ar entra, passa por essa palha de aço, por essa esponja de aço, cheia de óleo, banhada no óleo, e aqui ficam retidas as impurezas então. Ficando retidas as impurezas, o ar vai entrar para o motor já com uma qualidade muito maior do que aquele que ele entrou. Lembrando que o óleo que tem aqui embaixo, ele tem que ser aquele mesmo óleo que é o óleo que a gente adiciona lá no motor. Por quê? Para onde que vai esse ar aqui? Esse ar aqui ele não vai entrar dentro do cilindro? Então aqui eu vou mandar o mesmo óleo que eu adiciono lá no óleo do motor, é o óleo lubrificante do motor, vai ser esse óleo que está aqui embaixo, aqui no filtro de ar banhado a óleo. Detalhe, por que esses filtros foram entrando em desuso, né? Primeiro, que o operador, aquela pessoa responsável pela manutenção desses tratores, ela necessita de manter esse filtro de óleo com um nível de óleo específico. Se vocês olharem aqui na imagem anterior, ele tem aqui uma determinação que seria o nível de óleo. Então, esse copinho aqui, ele fica virado do outro lado e ele vem aqui e encaixa aqui. Dentro desse copinho vai estar essa estrutura aqui, que seria o elemento filtrante, né? Esse elemento filtrante ali dentro é como se fosse uma palha de aço e fica banhado de óleo. Então, tudo isso daqui fica banhado a óleo. Se eu não coloco o óleo, se não reabasteço o óleo desse elemento filtrante, eu vou ter um problema que eu não vou estar fazendo, né, a filtragem, que é aquela filtragem ideal, a filtragem necessária para entrar o ar no motor. Então, isso daqui foi entrando em desuso justamente por esse problema de manutenção. E aí eu já chamo a atenção que, finalizando então o que seria esse filtro de óleo, como que ele funciona, basicamente isso daqui, dificilmente vocês vão ver isso em campo, mas puxando um gancho aí nessa questão da manutenção, nos filtros atuais, que são os filtros de ar de papel, eles são divididos em primário e secundário, né? O filtro de ar primário de papel e o secundário de filtro. Então, esses aqui é a forma como ele é dividido. Então, um fica um dentro do outro. Tá. Até um tempo atrás, né, alguns fabricantes, na verdade, acho que você ainda consegue comprar. Mas a tendência de hoje é que esse filtro ele não consiga mais dividir, né, fazer essa separação. Por quê? O que seria o recomendado? Né? O recomendado é que esse filtro de papel, que é o filtro externo, que é aquele que o ar tem o primeiro contato, ele dure até 2 trocas do filtro anterior. Contrário, na verdade, né? Então, eu troco 2 desse daqui, do filtro externo, que é o primário de papel, para que então eu troque um do interno, que é o secundário de filtro. Então, isso daqui é o filtro, isso aqui é o papel. O que vem acontecendo? Alguns fabricantes estão fazendo isso daqui blindado, eu não consigo mais separar isso daqui. Por quê? Porque o pessoal estava pegando esse filtro externo e trocando ele várias vezes sem trocar o filtro interno. E aí eu tinha também comprometido o meu sistema de filtragem. Então o ar que era admitido dentro dos cilindros, ele também foi perdendo a qualidade. Se eu tenho ar com impurezas entrando para dentro do cilindro, lembra que aquilo lá está em altas velocidades, né? Lá dentro do cilindro, né? O pistão está movimentando em altas rotações, em altas temperaturas, e se eu tenho impurezas ali, eu vou causando ranhuras nas paredes ali do cilindro, lá na camisa. Eu causo essas ranhuras, eu vou desgastando e eu vou perdendo potência, eu vou tendo menos taxa de compressão, porque a vedação entre a câmara de combustão e o que é a parte inferior ali do cárter do motor, ela vai ser comprometida. Então, por isso que é a importância da gente ter filtros, elementos filtrantes de boa qualidade e com manutenção em dia. Então, nesses aqui, esse tipo de filtragem é conhecido como filtro de papel ou filtro de ar seco, diferente daqueles anteriores, né? Então, isso daqui é o que vocês vão encontrar com certeza no campo hoje em dia, né? Então, são filtros de ar que ficam aqui na parte frontal aqui, né, dos tratores, né? Aqui está na parte frontal e aqui tá vendo esse tubulação mais grossa, que seria a tubulação, o coletor de admissão, né? Onde que entra o ar que já passou pelos filtros, né? Então o caminho do ar é sair daqui, né? Passou pelos filtros de ar, ele vai entrar nesse coletor de emissão e daí ele vai, por exemplo, nesse aqui, ó, ele vai entrar aqui nessa estrutura aqui que seria a turbina. Então, ó, a ar está entrando, passou, aqui ele já é um ar filtrado, porque o filtro de ar está aqui na frente, passou por aqui, ele vai passar aqui pelo turbo, depois ele vai passar lá pelo intercooler, para que então ele entre lá
no coletor de emissão, na válvula de emissão, para que entre para dentro da câmara de combustão, para dentro do cilindro. Então, isso daqui é como é que é o caminho, né, que o ar faz até chegar lá dentro do cilindro. Então, a gente fala que os motores eles são de dois tipos, né? Os motores aspirados e os motores turbinados. O motor aspirado é aquele que não tem o turbo, é aquele que só com o movimento descendente do pistão gera um vácuo e ele consegue succionar o ar do ambiente externo. O motor turbinado, o próprio nome diz, é aquele em que o motor tem a estrutura, o turbocompressor. Então, esse daqui seria então o motor turbinado, esse daqui é uma estrutura fácil da gente ver. Então, tudo isso daqui foi explicado já na nossa última aula, como que funciona. Então, aqui é só um esquema funcionando, né? O que seria então um filtro de ar? O ar está sendo aqui admitido, está entrando aqui, passando pelo compressor aqui do turbocompressor, né? E esse compressor vai, impulsiona esse ar para que ele entre então dentro aqui dos pistões e adicione ali para fazer a misturar combustível. Ok? Então, aqui é a saída, né? Como que esse compressor funciona? Ele funciona justamente pelo movimento da turbina aqui do outro lado, que são dos gases de escapamento. Isso aqui já foi explicado na nossa última aula. Então, esse então é o caminho que o ar faz, que o ar percorre para entrar para dentro lá do motor. Fechamos aqui então como funciona o sistema de ar, né? O circuito de ar. Agora vamos entender um pouco como que o combustível entra, né? Quais são os caminhos que o combustível percorre até que ele entre lá dentro do cilindro para que aconteça a combustão. O circuito de combustível diesel, né? Então, função do circuito de combustível. Primeiro, quais são as principais funções? Qual que é a função? Né? Armazenamento, transporte, filtragem de combustível. Então, isso aqui que a gente está dizendo é do circuito inteiro de combustível. O ar a gente não armazena, a gente não tem um tanque de ar, porque o ar a gente coleta ele da atmosfera. Mas, no combustível, a gente precisa armazenar ele. Então, a gente tem um tanque de combustível. Transporte, aquele que vai sair do armazenamento, vai levar até o local que ele vai ser utilizado, no caso, dentro dos cilindros. Filtragem, porque eu quero que o combustível ele chegue lá filtrado, sem impurezas. Dosagem de combustível de acordo com a posição do acelerador. Eu também quero que, no momento que eu aciono o acelerador, eu piso ou aciono a alavanca manual, no caso dos tratores, que o combustível ele aumente ou diminua a dosagem de combustível no interior lá do cilindro. Então, ele também, o circuito de combustível também é responsável por essa dosagem. Injeção de combustível atomizado sob pressão no interior da câmara de combustão de cada cilindro segundo a ordem de ignição do motor. Lembra que a gente viu sobre as ordens de ignição? Certo. Vimos sobre as ordens de ignição, né? Lá na ordem de ignição, eu tinha, por exemplo, 1, 3, 2, 4. Então, essa seria a ordem de ignição. Eu quero que o meu sistema, que o meu circuito de combustível, ele saiba qual o tempo que eu devo colocar combustível, que eu devo pulverizar o combustível atomizado, na verdade, são gotículas minúsculas, lá dentro do meu cilindro. Então, dentro do tempo correto, né? Não adianta que eu adicione lá combustível no cilindro 2 no momento em que ele está em tempo de compressão ou no momento que ele está em tempo de escape. Então, tem que ser no momento correto, no tempo correto, para que eu aproveite, para que eu tenha o motor funcionando adequadamente. Pressão de injeção, essa pressão vocês vão ver nos próximos slides que ela também varia, né? Isso aqui de forma geral, né? De 1.600 a 2.000 kg por centímetro quadrado, que seria de 1.600 a 2.000 atm. Só para vocês terem ideia, então, da pressão que essa injeção acontece. Por isso que a gente usa nos sistemas de combustível a diesel os bicos injetores, né? Então, sintetizando. Então, o que é esse circuito de combustível? Conjunto de mecanismos que tem por função suprir uma quantidade correta de combustível ao motor de acordo com a velocidade e a carga imposta. Eu quero aumentar ou diminuir a velocidade, se eu estou aumentando ou diminuindo a carga. Então, eu vou admitir, fazer a limpeza do combustível, eu vou dosar a quantidade que eu preciso, suficiente para injeção, eu vou pulverizar o diesel lá na câmara de combustão, eu vou misturar o combustível ao ar de maneira mais eficiente possível. Para isso, eu utilizo alguns componentes que a gente ainda não viu, né? Seria as bombas injetoras, linear, rotativa, o bico injetor, sistema eletrônico. A gente vai detalhar agora como que seria esse circuito, né? Então, primeiramente, a gente tem um tanque, né? Que seria aquele que faz a função de armazenamento. O tanque, aqui é o caminho que o combustível faz, né? O combustível vem aqui, a gente tem uma estrutura aqui que pega o combustível do tanque
e leva ele até a bomba de combustível. Beleza, temos aqui a primeira bomba de combustível, bomba alimentadora. Essa aqui ainda é uma zona de baixa pressão que a gente fala. Tá aqui, esse combustível ainda não foi filtrado, ele vai andando, tá vendo pela cor da linha, a cor azul é aquele que não foi filtrado, até que ele entra em contato com os primeiros filtros. Assim como no escorto de ar, eu também prezo pela filtragem do combustível, né, para entrar lá dentro do meu cilindro. Passou pelos filtros, essa bomba de alimentação, a bomba de combustível, essa primeira, às vezes ela manda um pouco mais combustível do que aquela quantidade necessária para entrar na próxima bomba, que a gente chama de bomba injetora. E aí o que acontece? Eu tenho um retorno aqui, ó, logo aqui nos filtros, no segundo filtro, né? Pouco do excesso retorna para o tanque. E aquele que não é excesso, ele vai entrar aqui agora sendo combustível filtrado, né? Tá em vermelhinho, ele vai entrar aqui dentro da minha bomba, que seria a minha bomba injetora. Essa bomba injetora que ela é responsável por distribuir o combustível nos bicos injetores que vão pulverizá-lo dentro da câmara de combustão, lá dentro do cilindro, né? Então, aqui eu consigo determinar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas, portanto, eu tenho 6 bicos injetores. Considerando que eu tenha um bico injetor para cada cilindro, então eu tenho, no caso dessa máquina, desse trator, desse motor, 6 cilindros. O tanque de combustível é fabricado geralmente em polietileno de alta densidade. O tanque dos combustíveis de combustível dos tratores mais antigos, a gente tinha tanque de ferro, tinha muito problema de ferrugem. Nos atuais, a gente só vê esses polietilenos de alta densidade. Deve apresentar capacidade suficiente para a autonomia de uma jornada de trabalho. E aí, por quê? Porque eu quero que o meu operador abasteceu o combustível na noite anterior, o trator dormiu com o tanque cheio, e aí ele vai chegar no outro dia e vai conseguir trabalhar o dia inteiro, né, toda a jornada de trabalho, sem parar para fazer um abastecimento. Esse seria o ideal. Então, a gente vai ver a capacidade de alguns exemplos de tratores, né? Por exemplo, um John Deere, uma potência aqui que a gente tem 75 de CV, com capacidade de 58 litros. Vamos aumentar um pouquinho a potência, 85 CV, capacidade de 105 litros. Um Massey, 220 CV, capacidade do tanque 500 litros. Só para forma de comparação, nos carros pequenos em geral, de carro 1.0, 1.4, a capacidade do tanque é um carro de passeio de 40 a 50 litros. Caminhonetes, que são como veículos maiores, tem capacidade de 60 até 80 litros. Então, é mais ou menos para a gente ter uma ideia. Então, um trator aqui, por exemplo, esse aqui de 220, tem uma capacidade de 500 litros. Então, se fosse fazer um comparativo, ele daria capacidade de 10 carros comuns aí que estão em torno de 45 litros, né, de 40 a 50 litros. Em um modelo, o outro modelo Valtra, por exemplo, 100 CVs, eu tenho 106 litros da capacidade do tanque. Então, isso daqui é só para a gente ter ideia então do tanque, qual o material que ele geralmente é feito, polietileno de alta densidade, qual a capacidade dele. Geralmente a capacidade ela vai crescer, geralmente não sempre a capacidade vai crescer de acordo com o aumento da potência. Justamente porque se eu tenho mais potência, eu consumo mais, esse motor vai consumir mais de um motor de menor potência. E aí eu preciso ter maior reserva de combustível para que eu consiga suprir toda a minha jornada de trabalho. O primeiro elemento filtrante que a gente tem, logo depois que a gente sai do tanque aqui, a gente tem um que a gente chama de copo de sedimentação. Geralmente naquele diagrama que eu mostrei ele não estava sendo representado. Por quê? Geralmente ele fica antes da bomba de alimentação, aquela bomba de combustível. Porque aqui embaixo eu tenho um dreno, e esse dreno ele é um parafusozinho. Eu desafrouxo esse parafuso e ali ele vai pegar só a água. Por quê? Às vezes o diesel que a gente adquire, ele vai estar com alguma impureza, e essa impureza ela pode ser água. A água, quando ela é impureza dentro do diesel, ela pode dar problema em todo o seu circuito, além dela causar problema lá no interior do motor, né? Ela não vai ter combustão, ela não vai ter explosão, né? Ela também causa problema lá dentro da bomba injetora. Algumas bombas injetoras dependem do óleo diesel para fazer lubrificação, porque tanto é que o diesel, né, o combustível diesel, ele é chamado às vezes de óleo diesel, porque ele também tem características lubrificantes, né? Então, o óleo diesel, o combustível diesel, ele é utilizado lá dentro de algumas modelos de bomba injetora como lubrificante. E aí, se eu adiciono água, eu perco esse poder, então vou perder esse poder de lubrificação.
Então esse copo de sedimentação é a primeira coisa que o operador vai fazer, uma das primeiras coisas que ele vai fazer quando ele chega no trator, é justamente, na parte da manhã, é abrir esse dreno aqui na parte de baixo ali do filtro, desse copo de sedimentação, para que a água saia. E aí lembra que eu disse para vocês que o operador vai dormir, vai no fim do período da jornada, ele vai encher o tanque para depois, no outro dia, pegar o trator com o tanque cheio? Por que será isso? Bom, imagine que eu tenho ali dentro do tanque de combustível, eu deixo uma parte do tanque de combustível vazia, né? O tanque de combustível vai dormir pela metade. O que acontece quando a gente tem uma panela quente e essa panela a gente deixa ela lá em cima do fogão? Normalmente, a superfície dela está mais quente, ela é um metal, ela aquece, assim como o motor inteiro, o trator inteiro está aquecido, né? Então o tanque ele também, a superfície ele vai estar um pouco mais quente do que o ar externo. E aí eu formo condensação. O que é isso? Gotículas de água que estão ali na tampa da panela, né? E essa tampa, essas gotinhas de água, ela começa a pingar. E eu deixo então esse ar ali dentro do tanque, e o ar tem umidade, essa umidade ela pode se condensar e aí eu vou adicionar água dentro do meu combustível. Às vezes eu comprei um combustível de boa qualidade, mas eu só esqueci de um detalhe de fazer com que o trator durma com o tanque cheio. Uma das recomendações aqui, o trator vai dormir, terminou a jornada de trabalho, abastece, tanque cheio. Passou a noite, amanhã o tanque está cheio já, só iniciar os trabalhos. Então, aqui, se eu não tomo esse cuidado, eu já tenho que fazer aqui a drenagem da água no primeiro, que seria o copo de sedimentação. Então, aqui, passou desse copo de sedimentação, a gente vai entrar na bomba alimentadora, né? Essa bomba alimentadora é uma bomba de baixa pressão, que bombeia o combustível até a bomba injetora, né? Então, ela pega o combustível que está lá no tanque, e puxa esse combustível do tanque, envia esse combustível para os filtros, para que então ele entre lá na bomba injetora. Note que aqui, essa bomba alimentadora, ela tem uma alcinha aqui do lado. Esse aqui é um outro modelo, né? Aqui, ó, as duas, né? Entrada e saída do combustível. Aqui é a bomba. E ela tem aqui uma alça do lado, né? Essa alça aqui do lado aqui, para que essa alça serve, né? Existe a bomba de combustível, que ela pode ser elétrica, e às vezes tem alguns motores que tem essa bomba de alimentadora que elas têm uma função específica, né? Essa função específica, a gente chama de sangria. O que é isso? Outro cuidado que a gente tem que ter. Está operando o trator e o operador informa que o combustível está baixo e que ele vai acabar se não vai conseguir fazer todo um talhão. O que a gente recomenda para ele? Não deixe o combustível acabar nunca. Porque se o combustível acaba, pode ser que o motor ele vai succionar, as bombas ali, vai succionar ar para dentro do sistema. Se entra ar dentro do sistema, qualquer sistema de tubulação, seja hidráulico, hidráulica de casas, prédios ou irrigação, o ar ele vai causar problema para dentro ali. Ele impede o movimento do fluido, do líquido no caso. Nesse caso aqui acontece a mesma coisa. E aí, por isso que tem essa borboletinha com essa molinha aqui, que funciona como uma bomba manual. Eu venho e aperto ela. Por que isso? Para me tirar o ar do sistema. Eu tiro, tem no manual, você vai ver os pontos de tirar o ar dos tratores. Alguns você vai tirar lá perto do filtro, dos filtros, antes ou depois, ou na entrada da bomba injetora. Então, geralmente a gente tira na bomba injetora. Tem uma forma, a gente desacopla o encanamento que vai, toda a tubulação, na verdade, que vai lá dessa bomba alimentadora até a bomba injetora. E aí, se eu tiro, não está entrando mais a bomba injetora. Eu começo a succionar, a apertar, né? Acionar essa borboletinha aqui. Eu aciono isso daqui, eu estou bombeando isso manualmente. Eu bombeio isso manualmente, eu vou empurrando então o combustível com o ar, né? E aí eu consigo tirar o ar do sistema. Então, essa sangria que a gente fala, ela só vai ocorrer, só vai ser necessária quando entra ar no sistema. E esse ar no sistema geralmente ele entra quando o combustível acaba, ou quando o nível do combustível no tanque está muito baixo e o terreno ele tem alguns defeitos, né? Um terreno declivoso, um aclive muito alto, e aí o combustível ele não consegue pegar, né? O sistema de admissão ali, o primeiro coletor do combustível, ele não vai conseguir coletar combustível suficiente. Ok? Então, aqui passou aqui pela bomba alimentadora, vai entrar no filtro de combustível.
Entrando no filtro de combustível, qual que é a função do filtro de combustível? É a mesma função do filtro de ar. Ela evita que partículas contidas no combustível atinjam a bomba injetora e, por consequência, atinjam então o bico injetor. Lembrando que esse bico injetor ele é responsável por pulverizar lá, atomizar, né? A gente divide assim, às vezes, conceitualmente, pulverizar e atomizar. Atomizar seria em gotículas menores, mas é comum se chamar pulverizar, né? A gente pulveriza também. Então a gente divide aquele filme líquido em várias gotas, né? Então pulveriza lá esse combustível dentro do cilindro. Para pulverizar isso, o orifício de saída do bico injetor ele é muito fininho. Ele é muito fininho, qualquer impureza vai ser capaz de entupir, de obstruir essa passagem. E aí, se eu tenho um cilindro, um bico injetor que não funciona, eu tenho um cilindro a menos funcionando. Se eu tenho 4 cilindros e eu perco um, eu perco 25% da minha potência. Filtro de combustível do sedimentador. Assim, com o sedimentador, assim como aquele copo, o primeiro lá de coletor, né, que a gente abre o dreno lá para poder tirar o copo de sedimentação, para poder tirar a água que apresenta no diesel, aqui eu também tenho alguns filtros desses que eles também vão ter esse dreno, que também tem a mesma função de decantar a água, né, tira essa água. Então, o filtro, além de filtrar aqui o combustível, ele também tem aqui um reservatório de água, aqui, que a água decantada você consegue tirar por esse dreno. Então, aqui são os sistemas então, de filtragem. Né? Tá, e a tubulação? Tubulação. Tem o tanque. Vamos fazer o mesmo caminho que a gente fez de novo. Agora a gente vai fazer com alguns outros detalhes. Né? O tanque. Primeira parte que seria baixa pressão com óleo com impurezas. Não, tá vendo aqui? Óleo com algumas impurezas. E aqui uma tubulação de baixa pressão. Então aqui eu tenho todo o sistema de filtragem, né? As bombas de combustível, alimentadora lá. E aí, passou por esse sistema, agora eu tenho um óleo filtrado, mas ainda em baixa pressão. Baixa pressão até que ele entre aqui na bomba injetora. Então, para chegar na bomba injetora, primeiro ele tem que chegar, então necessito de bombas. Segundo, uma bomba de baixa pressão. Segundo, ele tem que chegar limpo, filtrado. Então, chegou aqui na bomba injetora, daqui agora, o que vai acontecer? Ele vai sair da bomba injetora com alta pressão. Então, aqui é um sistema de alta pressão. A própria bomba injetora também tem alguns orifícios de saída de excesso, que seria o retorno também da bomba injetora para o tanque. Então, o excesso de combustível aqui que não é enviado para o bico injetor, ele retorna também para o tanque. Assim como aquele que foi enviado para o bico injetor, mas chegou lá, também estava em excesso, também tem um retorno aqui para o tanque de combustível. Então, eu tenho retorno, dependendo do modelo, lógico, isso aqui depende muito de fabricante para fabricante, mas em geral a gente tem um retorno aqui no sistema de filtragem, aqui no último filtro, e tem retorno na bomba injetora e no bico injetor. Então, aqui analisando aquela mesma imagem que nós tínhamos analisado anteriormente, agora com a diferença em que o azul aqui, além de ser não filtrado, ele também está em baixa pressão, até chegar aqui. Aqui ele deixa de ser baixa pressão para passar para cá e virar alta pressão. Retorno aqui e às vezes retorno aqui na própria bomba injetora também, como a gente viu anteriormente. A bomba injetora ela é localizada entre os filtros e o bico injetor, ela é o que envia, né, o combustível filtrado até os bicos injetores e ela faz a dosagem e controle da injeção de combustível sob pressão. Aqui a gente tem um exemplo de uma bomba injetora, né, destacado aqui, então essa aqui é a parte que fica na bomba injetora, o motor verde, o motor John Deere. Aqui, se a gente vê aqui com detalhes, a gente vê onde o combustível está entrando e a gente também consegue ver que existe aqui uma tubulação que seria a tubulação de retorno. A gente tem tubulação, tem retorno e tem a entrada do combustível. E olha, note só que essa tubulação ela é toda de tubos rígidos, né? Por conta da alta pressão que a gente está impondo aqui dentro disso. Lembra lá das pressões? São pressões altíssimas, né? Dependendo do modelo, 400 bar até 1.600 kg por centímetro quadrado. 1.600 bar aqui no caso também. Ó. Bicos injetores, quando ocorre a pulverização do combustível na câmara a pressão é em torno de 1.600 bar, ou seja, cerca de 1.600 vezes o valor da pressão atmosférica. Então, esse daqui é um exemplo de bico injetor. Os motores diesel podem apresentar controle de injeção eletrônica. A gente vai ver mais para frente, já, como que é essa injeção eletrônica dos motores diesel. Então, em geral, a injeção, a bomba injetora controla, nos modelos mais comuns,
controla isso mecanicamente. Ela tem um regulador centrífugo que vai regular a quantidade de combustível e manter esse combustível mais igualado possível, mais uniforme possível, para justamente você manter a rotação que você colocou, manter a alimentação ali do motor. Né? Se eu coloco tratores, tem um acionador que é uma alavanca, um acelerador manual, e eu paro e eu quero que ele mantenha, né? Se eu estou fazendo uma operação, por exemplo, estou fazendo semeadura, eu quero que ele acione, que o trator se movimente sempre ali a próximo de 5 km por hora. Então eu travo o acelerador manual em uma posição e ele vai trabalhar horas e horas naquela mesma rotação, naquela mesma velocidade. Então, para que se mantenha isso com as variações que a gente tem do terreno, textura do solo, enfim, umidade, né, que vai alterar também a necessidade de força, né, tratória. Então, para que se mantenha isso, eu tenho aquele regulador centrífugo que vai manter a quantidade de combustível dosado constante, né? Então aqui eu tenho os bicos injetores, lembrando que cada bico injetor desse daqui vai enviar o combustível para um cilindro diferente, né? Então eu tenho que ter a ordem correta, né, de enviar para cada um deles, para justamente que coincida com a ordem lá do tempo de expansão ou explosão do cilindro. Então um detalhe aqui, ó. Aqui a gente consegue ver aqui, essa daqui, lembra lá o nome dessa correia? A gente falou dela numa das primeiras aulas. Essa daqui é a correia dentada, né? A correia que está lá em contato lá embaixo com o eixo virabrequim, né? O movimento do eixo virabrequim aciona ela e aciona essas aqui que são os eixos comando de válvula, né? Que isso aqui vai estar na parte superior do motor. Aqui a gente já consegue ter alguma ideia. Mais um detalhe então aqui também, a gente consegue ver que são as tubulações de ar, né? Ou de admissão e de escape de ar. A gente sempre tem essas tubulações que ficam nas laterais dos motores. Essas bombas injetoras, a gente divide ela em duas conformações, né? Elas são bombas em linha e bombas rotativas, né? Então, bomba em linha é essa daqui, onde que os pistões saem aqui em linha nessa forma. Então, ó, olha o sistema. Tanque entrou aqui na primeira bomba de combustível, passou dessa bomba de combustível, vai ser enviado para os filtros, saiu dos filtros, entra na bomba injetora, aqui eu tenho um retorno e aqui eu tenho a saída para cada um dos bicos injetores. Então essa é uma bomba em linha, olha a conformação, né? Como é que ela está disposta a saída de cada bico injetor. Então aqui eu tenho os componentes, né? Um diagrama, que é a representação que geralmente a gente encontra nos catálogos técnicos, né? Filtro de combustível, bomba injetora, bomba alimentadora, regulador. Esse regulador aqui, o 4, é aquele que controla a quantidade, o combustível, a quantidade de combustível, ele altera às vezes minimamente lá um pouco a quantidade de combustível, mas também ele é o que governa para qual bico está sendo enviado o combustível naquele momento. Então ele que funciona, o que determina, agora vai ser enviado para o cilindro 1, cilindro 3, cilindro 2, cilindro 4. Certo? Então esse aqui que a gente chama de regulador ou governador. E aqui também a gente tem, eu faço a mesma coisa, falo sempre, pausem o vídeo aqui, dê uma olhada aqui, isso aqui não é nada demais, tudo que a gente já comentou. Aqui seria um exemplo de uma bomba injetora de êmbolos também. Essa bomba injetora de êmbolos é a mesma bomba injetora de linha, né, em linha. A gente fala aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso daqui é um promotor de 6 cilindros, e aqui são todos os detalhes. É a mesma imagem, na verdade, com algumas outras diferenças aqui, alguns outros detalhes, né. Então aqui eu tenho a alavanca do acelerador, aqui acho que o que alterou aqui seria a alavanca do acelerador. Então esse daqui é como ela é real, né, na realidade. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas para 6 bicos injetores. Essa é uma bomba injetora em linha. A bomba injetora rotativa, ela faz a mesma função, ela envia também combustível, e ela entrou assim, no mercado, que eu conseguia fazer uma bomba um pouco mais compacta, que iria ocupar menos espaço nos motores, ocupando menos espaço e conseguindo passar, então aumentando os motores. Se eu consigo aumentar o motor, aumentar o volume ali que o motor utiliza, e diminuir o volume dos componentes, né, desses acessórios, desses outros componentes, né. Então a bomba injetora ela conseguiu diminuir, né, com menor volume eu consigo aumentar o número de pistões, né, fazer uma bomba injetora que consiga dar vazão suficiente. Bom, aqui é a bomba injetora, aqui são as saídas, né, uma bomba rotativa. Também a gente vai ver com detalhes como é que funciona.
Só peço para vocês que tentem completar, então, cada um desses componentes aqui, né? Aqui, esse componente de 1 a 10, a gente já discutiu cada um deles, né? Então, aqui eu vou olhar a função aqui, o objetivo é que vocês olhem, né? O 1, tentem completar. Qual seria? 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, certo? Para aqueles que já completaram, então, aqui seria cada um desses componentes, né? Do 1 a 10, todos os componentes. Confiram e vejam se vocês acertaram. Ok? Bomba rotativa, bomba rotativa, bomba rotativa. Isso daqui são bombas injetoras rotativas. Ela funciona por meio de um pistão rotativo aqui, os roletes, né? E ela vai determinar como é o momento de acionamento de cada um deles. Então eu vou ter aqui uma galeria aqui, né, de enchimento, e aí quando esse daqui está girando, quando esse gira, ele vai ter aqui a injeção do combustível. Eu vou passar para vocês um vídeo, vocês vão ver isso daqui com bastante clareza e riqueza de detalhes, né? Então, bomba injetora rotativa, a diferença que a gente vê é que a saída para os bicos injetores fica aqui na parte posterior, né? Diferente da bomba em linha que fica aqui na parte superior. Hoje em dia, o que a gente tem de diferente, né, nos sistemas de injeção de combustível, né? A partir de 2018, por aí, os motores começaram a vir equipados, alguns motores de tratores maior, o sistema que a gente fala de Common Rail. O que é esse sistema? Esse sistema, a bomba injetora, ela vai enviar para uma tubulação comum. Todo o combustível ela vai enviar para uma tubulação comum. E aí, quem controla qual bico injetor vai injetar o combustível dentro do cilindro em cada tempo, é uma unidade de comando. Então, essa unidade de comando, isso aqui já é um sistema eletrônico, que vai controlar. Cada um dos bicos injetores são válvulas solenoides. O que é isso? É como se fosse um registro eletrônico, né? Ela abre ou fecha a vazão ali, o fluxo de combustível, de acordo com um pulso elétrico, né? Então, aqui é o mesmo sistema, né? O funcionamento desse Common Rail. A bomba injetora está aqui. Essa bomba injetora envia aqui lá para o meu sistema de Common Rail. Está aqui a saída da bomba injetora, enviou, chegou aqui no Common Rail. E quem determina qual bico injetor vai funcionar é justamente lá a minha unidade de controle, né? Essa central de controle, ela vai depender lá do sensor de rotação do motor, sensor de velocidade, sensor de posição da borboleta, o sensor de pressão do turbo, sensor de temperatura de combustível, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, ela controla tudo para manter o seu motor dos níveis mais econômicos possíveis, diminui a poluição, porque eu tenho melhor queima do combustível, né? Então, aqui a gente colocou uma eletrônica no motor que controla toda a injeção de combustível. Isso aqui são os motores mais novos, dos tratores mais novos, que tem esse sistema Common Rail. Até então, fechando aqui então esse sistema de injeção de combustível, né? Como que o combustível chega lá. Agora a gente tem que entender qual que é o combustível que a gente usa. Não se preocupe que a gente vai ver isso com maiores detalhes também na próxima aula. Mas enfim, quando chega para abastecer lá no posto de gasolina, se você vai com a caminhonete a diesel, por exemplo, ou qualquer outro veículo a diesel, eu tenho duas opções, né? Eu tenho o diesel S10 e o S500. Esses dois diesels, né, a gente sabe que a diferença eles têm uma diferença visual de cor. Essa cor ela é determinada pela Agência Nacional de Petróleo, para que justamente para diminuir fraude, problemas de a pessoa venda um S500 pelo preço do S10, falando como fosse o S10. Então tem essa diferença de cor aqui. O que é esse 10 e o que é esse 500? Né? Se vocês virem lá no posto, o S10 ele é mais caro do que o S500. Ah, mas eu nunca vi um SS500. Postos do interior, da cidade, né, dentro da cidade, eles não vão ter o diesel S500, porque geralmente é usado mais em caminhões. Então, só o posto de rodovia lá que você vai encontrar esse S500. Às vezes, alguns postos de cidade a gente encontra esse S500, né? Algumas cidades a gente só vê o S500, não tem o S10, então vai variar de cada localidade. O S500 ele é um diesel mais barato do que o S10. O que muda, né? O S10 ele é um diesel com menor teor de enxofre. O 10 significa 10 ppm de enxofre, né? E o 500 significa 500 ppm de enxofre. Até 2012, os diesels que eram utilizados eram o S1800 e o S50. Então esses eram os dois diesels que estavam atuais dentro do nosso mercado. Mas já existiram diesel S2000, acho que até maiores do que esse já existiam anteriormente.
A partir de 2012 ou 13, isso que começou a mudar, então, passou do S1800 e S50 para S500. Então, o S500 entrou substituindo o S1800 e o S10 entrou substituindo o S50. Tá, isso daqui, então, é o combustível geral, né, do combustível. A gente vai ter um pouco mais de detalhes sobre esse combustível nas próximas aulas. Mas, enfim, por que isso daqui? Porque é importante, quando a gente olha para o sistema de escapamento de um motor desse, a gente ter uma ideia, né, saber um pouco o que é essa fumaça, né, o que a fumaça está querendo nos dizer. Por exemplo, essa daqui eu vejo duas saídas, né? Eu vejo uma saída de uma fumaça branca e uma saída de uma fumaça bem preta. Bom, nesse caso aqui eu sei que é motor a vapor, que essa fumaça branca é vapor de água e essa fumaça preta é resultante da queima lá do combustível que é aqui, que seja carvão, mineral, vegetal, enfim. Sei qual é e não importa. Parece que é lenha, né? Pelo depósito que tem aqui. Então, essas cores me dizem uma história, me dizem alguma coisa. Essas aqui também me dizem. Saindo do mundo dos carros, né, entrando mais especificamente no mundo dos tratores, pensando que o trator ele não foi alterado, está nas suas especificações comuns lá de fábrica, né, que veio. Se trator novo, se eu tenho fumaça muito preta ou muito branca, eu tenho que ter um alerta, eu acendo um alerta. A fumaça muito preta, eu posso ter problema lá na queima do combustível. Ou estou queimando muito óleo lubrificante, por exemplo, ou eu estou queimando excesso de combustível. Então, quais são as causas? A gente tem que pensar lá nos componentes dos motores, né? Por exemplo, está entrando muito óleo lubrificante para dentro da câmara de combustão, ou o sistema eletrônico lá de injeção ele não está funcionando adequadamente, está enviando muito combustível, eu estou queimando muito. Por exemplo, pode ser um dos sinais dessa fumaça mais preta. E a fumaça branca, isso lembrando, em tratores novos, né, tratores funcionando adequadamente, com nenhuma modificação do seu funcionamento, nenhuma adaptação. A fumaça branca, ela é a fumaça mais perigosa. Se você vê um carro saindo fumaça branca aí na rua, você pode falar para a pessoa, opa, cuidado que você está sem óleo lubrificante. Então, o seu motor está próximo de fundir. Essa daqui, então, seria aquela que é a mais problemática, né? A gente vê muito caminhões antigos aí que não tinham sistema de filtragem dos áreas de escapamento adequado, utilizam diesel mais de pior qualidade, por exemplo, S500, né? E aí a gente vê muito essa fumaça preta. Mas a fumaça branca, se você vê, geralmente ela indica um problema muito mais sério e pode estar ligada à falta de óleo lubrificante. E aí então você vai levar o motor, os pistões ali interior à fusão, né? Vai fundir o motor. E aí acabou, aí você tem que fazer uma retífica no motor, que é algo bem mais caro. Então, fizemos aqui esse paralelo então entre os combustíveis, né? A gente sabe que a diferença da qualidade do combustível também pode significar isso, né? Desde os combustíveis os maior teor de enxofre até menor teor de enxofre, eu posso indicar também, vai alterar a cor da fumaça que vai sair, né? Mas enfim, agora, só para a gente dar um pouco de detalhe, então, lá nas bombas, né, dos componentes de cada um desses dos motores, né, eu vou passar para vocês algumas imagens, e nessas imagens para a gente conseguir identificar alguns dos componentes. Bom, faz o seguinte, quando eu mudar o slide, pausa e tenta identificar o máximo dos componentes que você sabe identificar, principalmente aqueles dos sistemas de alimentação que a gente tratou hoje. Bom, primeiro aqui eu já consigo ver uma bomba injetora. Essa bomba injetora ela é uma bomba rotativa. Então esse é o exercício. Olha para a bomba, vê bomba injetora rotativa, 1, 2, 3, 4 cilindros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na verdade, né? Tinha mais dois aqui que eu não estava conseguindo ver. Então são 3 aqui. Então aqui eu tenho 6 cilindros dessa bomba injetora, bomba rotativa. Ó, e aqui? Vamos lá, vamos tentar enxergar, tentar entender, tentar achar algum componente que a gente sabe. Olha, eu já estou vendo tubulação aqui rígida. Eu estou vendo tubulação rígida e estou vendo toda saindo desse lugar. Então eu sei que aqui eu tenho uma bomba injetora. Opa, aqui embaixo também, pelas imagens que eu apresentei para vocês, dava para identificar que essa aqui também ela é uma bomba alimentadora. Certo? Então eu tenho uma bomba injetora, bomba alimentadora, e aí vocês vão procurando aí que vocês podem achar um pouco mais de componentes. Vamos ver mais um exemplo. Mesma coisa, pausem, dê uma olhada, vê o que vocês conseguem identificar aí. Bom, aqui eu estou vendo aqui que esse é um turbo compressor, né? Então eu tenho um sistema turbinado, esse é um motor turbinado. Outra coisa que eu consigo ver dois elementos filtrantes. Ó, tenho dois filtros aqui. A tubulação de combustível passando aqui, ó, certo? Então esse daqui provavelmente seja o tanque de combustível.
do tanque de combustível, a gente tem algumas tubulações aqui que estão passando, alguns outros componentes estão do outro lado do motor. Então a gente não consegue ver, que a gente só consegue ver um lado do motor aqui. Então aqui eu tenho os filtros. Isso aqui também é um filtro, só que isso aqui não é que a gente lidou até agora. Isso aqui provavelmente ele é um filtro de óleo lubrificante. Aqui, de novo, mesmo exercício. Bom, vamos lá. Olha, eu estou vendo tubulação rígida, eu estou vendo aqui, provavelmente isso daqui seja a minha bomba injetora. Provavelmente não, isso aqui é a minha bomba injetora. Outra coisa, aqui eu tenho circuito de ar, aqui eu tenho também, provavelmente isso daqui seja do circuito de ar, pode ser circuito de água, mas provavelmente é ar. O que mais que a gente consegue identificar? Eu acho que é só isso. Vejam se vocês conseguem identificar alguns outros componentes, né? Fora os componentes normais, né, que a gente já tinha visto antes. O cárter, o bloco do motor e o cabeçote, né? Então aqui a gente consegue dividir esses três. Também aqui a gente tem o sistema aqui, a bomba injetora aqui na parte de baixo. A gente vê aqui pelos sistemas a tubulação, né? A gente consegue seguir uns caminhos, né? Esse daqui é um filtro, não dá para ter certeza se é um filtro de combustível ou um filtro de óleo lubrificante. Aqui a gente tem também o sistema de turbo, né? Então aqui está a turbina desse motor. E aí a gente vai facilitando e a gente vai olhando com outros olhos já para esse motor, que a gente já consegue identificar alguns componentes, né? Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui a gente já tem um caminho, ó. O que é isso daqui? Tá vendo? 2 filtros em série e aqui eu tenho um anterior. Esse daqui provavelmente seja o copo sedimentador. E aqui eu tenho os filtros e olha aqui que ele tem um dreno aqui embaixo. Passou do filtro, eles vão ser enviados lá para o outro lado, que estão o sistema lá de alimentação, né? O restante do sistema de alimentação está do outro lado. Aqui, o que eu consigo identificar aqui? Vamos lá. Filtro, tubulação, aqui toda essa tubulação, turbina. Aqui provavelmente está alguma bomba de combustível. Nesse cantinho aqui dá para a gente ver alguma coisa aqui. Então quando a gente está de frente a um trator, a gente consegue seguir nos caminhos, né? Olha, aqui já mudou, né? Qual é essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma bomba injetora em linha que tem saída para 6 cilindros. Aqui eu tenho um filtro. Esse filtro aqui provavelmente seja filtro de óleo lubrificante. E aqui eu tenho a tubulação, né? Então aqui um detalhe de uma bomba injetora. Aqui essa foto está um pouquinho embaçada, mas a gente já consegue ver aqui os filtros, né, de combustível em linha, né, em série, um do outro, e anteriormente aqui provavelmente seja a bomba alimentadora, né, que está enviando esse combustível aos filtros. Aqui um exemplo de um outro filtro também, a gente consegue já ver a tubulação aqui, já ficou fácil para a gente identificar esse componente. Ó, 2 filtros, são esses, parecem uns copinhos, né. E aqui bem disfarçadinho aqui a gente tem a bomba injetora em linha, ó, 1, 2, 3, 4 cilindros. Bomba injetora, os 2 filtros estão aqui. Então aqui a gente já identifica outros componentes. Bom, e aqui, bomba injetora rotativa, tá aqui, ó, detalhe aqui. E aqui a gente consegue identificar as saídas, né? 1, 2, 3, 4 cilindros tem esse motor, ok? Eu vou mandar para vocês o link do vídeo e também vou passar para vocês agora para que vocês possam assisti-lo para ver o detalhe do funcionamento dessa bomba injetora. E a gente fica por aqui então, até a próxima aula. Tchau, tchau, até! Como o nome já diz, seu movimento de bombeamento é feito de forma rotativa, quer dizer, não é acionada por cames de um comando, como nas bombas em linha que equipam grandes e pequenos motores de baixa rotação. Essa característica é importante, pois os motores diesel tiveram grandes evoluções. E à medida que houve um aumento da tecnologia aplicada na sua construção, os giros do motor subiram e praticamente igualaram-se às rotações dos motores a gasolina. Junto a essa evolução, as bombas rotativas acenaram com melhor apelo tecnológico, mostrando eficiência e economia, sem falar na compactação de volume, que permitiu um tamanho consideravelmente menor que as bombas em linha, facilitando a aplicação de motores maiores em pequenos utilitários.
A bomba rotativa tem suas peças internas lubrificadas pelo mesmo óleo usado como combustível. O funcionamento da bomba inicia quando o eixo principal movimenta um rotor com 4 palhetas, denominado como bomba de alimentação interna. Sua principal função é pressurizar o óleo no interior da bomba com valores calibrados oscilando entre 3,5 e 8 bar, proporcionais à rotação desprendida pelo motor, sendo que o excedente é direcionado ao tanque de combustível através de uma linha de retorno. Na sequência de movimento, o eixo principal move um par de engrenagem que aciona o limitador de rotações, um dispositivo montado a partir de contrapesos que trabalha sob a força centrífuga para controlar a rotação máxima a ser aplicada no motor. Após esse procedimento, a rotação é transmitida para um acoplamento giratório, que através de roletes adicionam movimentos sobre uma placa de comando com ressaltos ondulados. O movimento dos roletes sobre a placa gera o bombeamento e a rotação de um êmbolo cilíndrico que é alimentado pelo combustível do interior da bomba. Com esses movimentos, o êmbolo comprime o óleo a uma pressão em torno de 800 bar, enviando-o através de um distribuidor rotativo para os bicos injetores, na sequência de 1, 3, 4, 2, em sincronismo com a ordem de inflamação do motor. O óleo, então, passa por válvulas de retenção que impedem o retorno do combustível. Finalizando, o óleo diesel segue em alta pressão, por meio de tubos, até os bicos, para ser injetado dentro da câmara de combustão. A rotação no motor a diesel está diretamente ligada à quantidade de óleo injetada no cilindro. Quanto maior a quantidade de óleo, maior a rotação. A bomba rotativa controla essa quantidade através de uma bucha de regulagem no pistão da bomba, que se desloca de acordo com o pedal do acelerador, para frente ou para trás, alterando o débito de combustível. Veja como isso acontece. O pistão da bomba rotativa executa 2 movimentos. Se desloca para frente e para trás e gira. Quando o pistão se desloca em direção ao ponto morto inferior, PMI, ele abre a passagem para o combustível, que enche a câmara à sua frente. Após atingir o PMI, a passagem do combustível é fechada através do movimento de rotação que veda a câmara de compressão. O pistão, então, se movimenta para a frente, comprimindo o combustível, que só encontra passagem por dentro do orifício longitudinal, que está ligado a uma ranhura de alimentação. Através da ranhura de alimentação, o óleo comprimido é enviado a um dos injetores. A quantidade de combustível injetado é controlado pela posição da bucha de regulagem, que fecha o orifício transversal. A bucha de regulagem é movida por uma alavanca ligada ao pedal do acelerador. Quando o pedal do acelerador é acionado até o fundo, a alavanca desloca a bucha para frente, vedando totalmente o orifício longitudinal e enviando o máximo de combustível para o injetor. Com o retorno do pedal, a alavanca desloca a bucha para trás. Assim, durante o movimento do pistão, o orifício longitudinal é aberto, fazendo que parte do combustível retorne para dentro da bomba, o que diminui a quantidade de óleo enviada para o injetor. Imagina você, 200 bar de pressão de óleo diesel em contato com o ar aquecido em torno de 800 graus de temperatura. Dá para imaginar o que é isso? Para se ter uma ideia, vamos usar um bico injetor ligado a uma bomba hidráulica manual e despejar um jato de óleo diesel com pressão em torno de 200 bar sobre uma chama. Veja o que acontece. Como
Como já vimos, a pressão interna da bomba varia de acordo com a rotação do motor, devido à ação da bomba de palheta. Quanto maior a rotação, maior a pressão no interior da bomba. O avanço deve crescer junto à rotação. Para que isso aconteça, existe um pistão instalado sob o suporte dos roletes, que são a base de sustentação dos movimentos do pistão. Esse pistão possui uma mola que é vencida pela pressão interna da bomba. Com a elevação da pressão, em virtude do aumento da rotação, o pistão se desloca, movendo a base dos roletes, adiantando o momento da injeção. A lubrificação das bombas rotativas é feita pelo próprio combustível, o que a torna um tanto vulnerável, pois se o óleo diesel for de má qualidade, misturado com água, por exemplo, não impede o atrito metálico dos componentes internos da bomba, que estão em situação de esforço constante, provocando profundo desgaste. Agora, esse problema não acontece com as bombas injetoras em linha, pois a lubrificação interna de seus componentes é feita pelo óleo do cárter do motor, garantindo sua confiabilidade. Em função da facilidade com que o diesel permite a contaminação e condensação nos reservatórios, é indispensável fazer diariamente a retirada da água no filtro de decantação. Poderíamos dizer que a maioria das quebras das bombas rotativas acontece por ter essa mistura no combustível. Então não esqueça, se o óleo diesel estiver contaminado com água e o veículo ficar alguns dias parado sem funcionar o motor, adeus bomba.